gurizada. Então, vamos dar continuidade na nossa investida nesse novo paradigma que é a orientação a objetos. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, vai começar a usar algumas boas práticas, que a gente vai acabar modificando algumas coisas, embora tudo que a gente tenha visto até o momento é correto. Então, o conteúdo da aula de hoje são construtores, como é que a gente cria um construtor em Java, e os getters e setters, que são os modificadores e acessores em Java. Então a gente já usou bastante o modificador público, que é uma palavra reservada que a gente pode colocar antes quando a gente está definindo uma variável de instância, ou seja, um atributo de uma classe, ou em algum método, né? Sempre quando a gente declara uma classe, ela já é pública, tem que ser pública, senão só não vai poder ser acessada fora dela mesma. E a gente tem esses outros. Então, o que é chamado de default ali, que é padrão, é quando a gente não coloca nada. Então, vamos usar lá o código. Por exemplo, quando eu defino que essa classe chamada pessoa é pública, eu estou dizendo que ela pode ser acessada por qualquer classe que esteja no meu projeto. E se eu, por exemplo, coloco, como a gente tinha colocado, vamos definir um atributo aqui. Então, string nome. E vamos colocar aí ano de nascimento. Desse jeito, sem colocar nenhum modificador antes, é o que eu chamei lá antes de default. Ou seja, ele é público para qualquer classe que eu tenha dentro do meu pacote do projeto e para a própria classe. Agora, se eu colocar, por exemplo, que é uma boa prática em programação, todos os atributos que a gente tem, colocar como privado. Outro modificador que a gente coloca aqui, private. Isso faz com que só dentro dessa classe, ou seja, só aqui dentro a gente consegue acessar, tanto para modificar quanto para verificar o conteúdo dele, então desses dois atributos. Outra boa prática, então aqui no caso, todos os atributos que a gente tem, por enquanto, a gente vai deixar como privado, então privados. E os métodos vão ser públicos. Então a gente vai sempre colocar public. Vamos fazer um método void chamado mostra nome. Como agora o nosso atributo é privado, seria interessante ter uma forma de acessar ele. Então nesse jeito aqui, a gente vai escrever na tela: olá, o meu nome é... A gente vai concatenar essa string com o atributo que a gente tem na nossa classe, que se chama nome. Show de bola. E agora vamos fazer mais um método, public, fazer um que retorna a idade da pessoa. Então vamos fazer o seguinte, calcula idade. O que a gente vai receber como parâmetro de entrada? Vamos fazer o que a gente recebe, a gente já tem o nosso ano de nascimento, vamos fazer que a gente recebe o ano atual para calcular, para não ficar alguma coisa muito fixa. Se a gente colocar 2020, por exemplo, quando for ano que vem, a gente vai ter que mudar o código para que ele funcione. Então, vamos lá. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente vai retornar o que a gente tem em ano atual, então, por exemplo, 2020, menos o ano de nascimento, vamos usar o this, o ano de nascimento da pessoa. Tá aí, tudo bem, vamos voltar para os slides. Então, voltando lá, agora a gente vê aqui que a gente tem modificador público, que a gente já estava usando antes, então ele torna acessar tanto o método quanto o atributo, quando declarado como público, que ele pode ser acessado por qualquer classe ou subclasse, ou que a gente vai ver futuramente com herança, ou pacote, então ele é totalmente livre, eu consigo acessar de qualquer forma. O default também só não vai ser acessado por subclasses, que a gente vai ver futuramente, e ele também não tem acesso global, só para quem é da classe que tem no meu pacote ou para minha própria classe. Então, classes que estão no meu projeto, mas não no meu pacote, eu não consigo ver. O privado, que ele restringe
o modo de acesso a só a minha classe, e o protegido que a gente vai ver futuramente. Então, vou pular o protegido agora porque a gente não viu a herança ainda. Então, essas são duas coisas que a gente deve fazer, sempre deixar, são duas boas práticas, sempre deixar os atributos privados com o modificador private, e sempre deixar os métodos públicos com o modificador public. Então, aqui um exemplo, ó. Vocês podem ver que está em negrito, todos os atributos que eu tenho dessa classe disciplina, ó, são private, e todos os dois métodos que a gente tem ali são públicos. Mesma coisa aqui, ó. Private public e private public. Então, de início, agora todas as classes que a gente for fazer deve seguir essa norma. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar as nossas classes são implementar sempre esse par de métodos getSet. Então, o set é para modificar o conteúdo daquele atributo e o get é para acessar ele e ver o conteúdo dele. Então, cada atributo que a gente tiver na classe, se a gente tiver 3 atributos, eu vou ter 3 pares de métodos. Então, aqui é um exemplo, ó. A gente tem 5 atributos, então nome, o vetor de alunos, um array, eu tenho o professor, o ano da disciplina e um vetor de notas. Então vou ter sempre, por exemplo, o atributo nome, eu tenho um getNome e um setNome. Para o atributo ano, getAno, setAno. Então vou mostrar aqui como é que a gente faria para essa classe que a gente está implementando aqui no IntelliJ. Então, para fazer do jeito que está aqui agora, essa classe, esses dados só podem ser acessados através disso. E desse jeito que está aqui, a gente não consegue nem modificar o nome, nem modificar o ano de nascimento e nem saber o conteúdo deles, exceto o nome que a gente fez um método para dar um print aqui. Então, vamos fazer os gets e sets. Então, obviamente, eles são públicos, para que alguém consiga chamar eles. Quando eu for fazer um get, eu vou sempre retornar o tipo de informação que aquele atributo é. Então, se eu for fazer o getNome, ele vai retornar o quê? Uma string. Então, getNome, tem um espaço a mais ali, e ele vai receber alguma coisa como parâmetro de entrada? Não, porque eu já tenho, meu atributo já está aqui, ó. Então, basta eu usar o this. Então, return this.nome. Está feito o getNome. Então, esses são os métodos get, set dos atributos. Então aqui eu fiz o get, vamos fazer o public set do nome também. Então no caso do set, eu nunca vou retornar nada, então só vou alterar. Então se chama setNome. O que eu tenho que receber como parâmetro? Uma informação de mesmo tipo que eu tenho aqui. Então se eu tenho uma string, eu vou ter uma string. Posso chamar do mesmo nome, porque eu posso usar o this ali para diferenciar uma da outra, que é o atributo e que é o parâmetro. E a única coisa que eu tenho que fazer no set é receber um novo conteúdo. Aqui uma pequena observação, nos sets eu posso restringir, tá, a informação que ele está me passando, fazer alguns testes. Então se o cara me passar alguma informação inválida aqui, eu posso testar para verificar se eu realmente quero colocar lá dentro do meu atributo. E mais um aqui, então, vamos fazer o do segundo, public get idade, não, get ano de nascimento. Então, ele precisa retornar o mesmo tipo de informação, que é inteiro. Get ano nascimento, não precisa receber nada. E aí eu vou retornar simplesmente o nosso atributo ano de nascimento. Mesma coisa para o set. Então, se ele é set, ele é void. Set ano nascimento. Precisa receber alguma coisa? Nesse caso, sim. Então, ele é um inteiro. Vamos botar só o ano para não ficar igual. Aí não preciso usar o this se eu quiser. Então, por exemplo, posso dizer aqui que ano nascimento recebe ano. Então, a gente acabou de deixar os atributos como privado. Primeira boa prática. Segunda boa prática, deixar meus métodos como público da classe. E terceira, fazer os métodos getSet para a gente conseguir mexer e verificar o conteúdo dos atributos que a gente definiu. Então, voltando para o exemplo aqui, a gente já fez o getSet de todos os atributos. Mesma coisa para os outros, para esse outro exemplo aqui, a gente tem tudo como privado ali dos atributos, e um par para cada um dos atributos que a gente tem, aqui também. E uma outra coisa, para finalizar a aula, a gente tem sempre que usar
um método construtor, que é um método especial, que agora a gente vai ver como é que a gente cria ele. Ou seja, toda vez que a gente instancia um objeto de uma classe, a gente tem que usar a palavra reservada new, como vocês já viram na última videoaula, mas a gente tem que sempre usar esse métodozinho ali, ó, no caso do aluno. Então, do new aluno, aqueles dois parênteses indicam que aquilo é um método. Então, a gente está usando, em Java, quando a gente não define os nossos construtores, existe um construtor padrão que não faz nada, só instancia o objeto, mas não preenche seus atributos. Mas com o construtor que a gente pode implementar, a gente pode forçar com que quem for usar a nossa classe tenha obrigatoriamente que passar as informações que a gente quer para os nossos atributos. Então, quando for um atributo muito importante e a gente quer que quando isso for instanciado, que aquela informação já seja passada, a gente pode definir isso no próprio construtor. Então, ele não vai retornar nada, ele nem mesmo void, então ele é o único método, é um método especial que não vai ter um tipo de retorno. Eu posso ter uma série de construtores para a mesma classe, agora eu vou mostrar. E é isso. Então vamos voltar para o nosso exemplo lá básico. Então aqui agora a gente já criou os getSets, vamos criar o construtor. Criar o construtor lá em cima, melhor, junto dos atributos. Então aqui vamos criar construtores. Então aqui vamos fazer construtor é sempre público. O construtor padrão que a gente tem que fazer é o que recebe todos os atributos, então é bem comum. Então aqui eu vou receber um nome e também um ano. Eu vou fazer o quê? Fazer com que o meu atributo nome, que está ali em cima, receba o N e que o meu ano de nascimento receba o A. Aqui, da mesma forma nos sets, aqui eu posso também fazer alguma validação, né? Por exemplo, por exemplo, fazer um if aqui. Se o A for menor, o que a gente pode fazer? Se for menor que zero, negativo, que não pode existir, a gente vai fazer com que o ano de nascimento receba zero, não sei. Caso contrário, já faço o que a gente estava fazendo antes. A gente poderia ter um ano padrão de nascimento também, né, em vez de zero. Então a gente fez um construtor aqui, vamos deixar ele bem padrão aqui, bem normal. E agora, para mostrar que a gente pode sobrecarregar um construtor, eu vou criar mais um construtor, mais dois. Vou fazer um aqui, economizar na... Vocês viram que deu erro agora, porque ele está com a mesma assinatura. Ó. Esses três métodos aqui estão com a mesma assinatura, eu não posso. Agora, eu posso fazer isso. Ter um que recebe só o nome, ter um que recebe só a idade e ter um que recebe os dois. Então agora a gente tem três construtores possíveis. Então a gente pode, a partir do momento, uma outra observação, a partir do momento que eu defino algum construtor, eu já não posso usar aquele construtor padrão que a gente tem em Java. Se eu quiser usar um que não receba parâmetro nenhum, eu tenho que criar esse outro construtor também. Então vamos fazer o seguinte, para exemplificar como é que a gente usa um construtor, vamos para o programa daí. Então eu vou criar uma pessoa, P. Na hora que eu vou instanciar, ó, pessoa, a gente pode usar qualquer um daqueles construtores lá. Ó, vocês vão ver que aparece aqui as três opções. Ó. Ou eu posso passar o nome, John, que tem 89 anos. Opa. Aí ele já, a partir do momento que eu defino aqui que eu vou passar uma string um inteiro, ele já sabe que é o primeiro construtor que eu tinha definido antes. Agora, se eu fizer, vamos fazer aqui, esse é o P1. Se eu fizer definir uma outra variável, P2, eu vou instanciar também, tem que criar o objeto para esse cara. E aí eu tenho as três opções de novo, agora vamos fazer com que eu vou criar a Mary. Nesse caso, como eu só estou passando o nome, a nossa idade lá, por padrão, vai ser 0, inicialmente. E pessoa P3, usar o último construtor. Então, só uma pequena observação, ó. Eu não posso deixar vazio, que nem a gente fazia antes, nas últimas aulas, na última aula principalmente, porque eu já não posso mais usar o construtor padrão. Aqui eu tenho que ou usar um desses três caras que eu defini antes, um desses três métodos. Então aqui, uma pessoa de 78 anos,
Então aqui a gente tem as três informações, ó. Lembrando que a gente continua tendo aqueles métodos públicos que a gente tem lá, calculidade, o gets, os gets e os sets, o mostra nome. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o mostra nome para os três. O que vocês acham que vai acontecer? Aqui eu fiz um erro, ó. Normalmente a gente segue a regra de que tudo que é nome de método tem que começar com a letra minúscula. Então a gente pode renomear refactor para mostra. Ele é inteligente, ele dá até opções. Ele já alterou tanto aqui quanto na classe pessoa. Vamos executar para ver o que acontece. Então vocês viram que do primeiro objeto que era o P1, que eu inicializei com o John, ele já mostrou o nome certo. O segundo que eu também inicializei com o Mary também deu certo. E o terceiro, como eu não inicializei, ó, veio o valor nulo. Então ele não preencheu o valor correto. Agora, se eu quiser mostrar na tela a idade de P1, agora vamos ao get, ó. Get nome. Então ele vai dizer a idade de, no primeiro caso vai ser do John. Aí vamos fazer o P1, vamos chamar aquele nosso método, calcula idade, passando 2020 como parâmetro. Para vocês verem. Então vou fazer a mesma coisa com P2. Ok. E com P3. Sempre lembrando, quando vocês fizerem um copia-cola para evitar ficar digitando, tem que cuidar para não ficar nenhuma coisa esquecida ali. Então vamos fazer de novo, mandar executar. Então as idades que a gente não... Olha lá. Então aqui a gente tem que o John nasceu em 1931, porque ele diminuiu 2020 de 89. A Mary, como eu não inicializei a idade, ó, ele ficou com 0, então ela nasceu em 2020, que é um erro, mas a gente não informou certo. Aqui o nome que está errado, então vamos consertar essas duas coisas. Vamos fazer o seguinte, P2.set, vamos usar o set idade, 7 anos de nascimento, desculpa. Botar que ela nasceu em 94. E aqui, o que falta para o P3, para o nosso terceiro objeto? O nome. Então, vamos fazer que o Joe é o terceiro cara. Agora, quando a gente rodar novamente, vocês vão ver que tanto o objeto aqui da string não vai ser nulo, no terceiro objeto, e a idade vai estar correto o ano de nascimento. Então, agora, colocando aqui o nome, setando o nome certo para o terceiro objeto e setando o ano de nascimento para o segundo, vocês vão notar que a gente já está modificando e preenchendo todas as informações corretas. E aí isso já vai mudar a nossa execução. Ó. Então tá lá. Gênio. Então, muito esperto. Em vez de botar o ano de nascimento, estava botando agora, tudo faz sentido. 2005. Vamos alterar, vamos fazer o negócio correto aqui, então. Agora sim. E 1790. Esse é antigo, hein? Vamos executar de novo. Então tá lá. O último é um vampiro, ó. Tem 222 anos. A Mary tem 26 e o John tem 15. Então, desculpa pelo erro aí, mas acontece. Então agora vocês já estão um pouquinho mais por dentro de onde são objetos. Estão vendo que a gente está começando a encapsular mais informação. E agora é só diversão.